vamos ao assunto de hoje, que estamos fazendo uma exposição simples, mas uma exposição cautelosa de Tiago. Então nós estamos agora no capítulo 2, nós pretendemos ir até o 13, mas dependerá do nosso desenvolvimento aqui. Eu não estou preocupado em mais, menos, estou preocupado apenas em fazer o que tem que ser feito, bem feito, para graça, para a glória de Deus, tá bom? Então, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, do 1, aí nós vamos começando do 1, a pessoa sabe, né? A gente coloca um versículo, 2 versículos, 3 versículos, dependendo, vamos lê-los e aí a gente vai bater papo, vamos conversar. O tema é: não se deve fazer acepção de pessoas, ou seja, não devemos ter parcialidade, tá? Na igreja de Cristo Jesus. Exposição da carta de Tiago 2, do 1 a 13. Vamos então seguindo aqui. Temos, pela graça de Deus, agora essa TV que nos ajuda muito. E vamos lá então. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tá? É incoerente dizer que tem fé e agir com parcialidade. Ponto. Vou repetir. É incoerente, não tem coerência, tá? Certo? Dizer que eu tenho fé e agir com parcialidade, com acepção de pessoas, fazendo acepção de pessoas. É incoerente. É simples assim. Tá? Eu não posso dizer que sigo o Senhor, que sou de Cristo, que sou cristão verdadeiro, se eu faço acepção de pessoas, se eu me porto com parcialidade. É incoerente. Não tem coerência nisso. Não tem coerência. Simples assim. Bom, tá? O 2 diz assim, vou ler na minha tradução, depois a gente lerei também, vamos, né, vendo uma tradução mais diferente aqui. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Aqui está uma tradução a fiel, essa daqui, ela tem alguma coisa um pouco diferente que ajuda-nos, né? Então, olha lá, porque se no vosso ajuntamento, sinagoga é a palavra usada aqui, do grego, que tem essa ideia de ajuntamento, de reunião, de assembleia, assim como a palavra eclesia tem essa ideia, tá? Também, certo? De ajuntamento, de assembleia, de reunião. Então, olha bem, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com trajes preciosos ou de luxo, como a tradução que eu li aqui, e entrar também um pobre com sórdido traje, ou seja, alguém maltrapilho, né? Alguém mal vestido, o que aconteceria? Entra um homem rico e entra um pobre. Qual seria o nosso comportamento no ajuntamento, na reunião, na assembleia? Como nos portaríamos? E aí vem a questão que Tiago está trabalhando, porque Tiago é um escritor, é um autor que trabalha na praticidade, na vida prática da igreja. É o dia a dia da igreja, como ela se comporta. Então ele fala muito de sabedoria, e
sabedoria tem a ver com a habilidade que alguém tem de se portar, de se comportar no meio das pessoas, nas relações humanas, nas relações sociais. Tá? Então, sabedoria tem a ver com isso. Aqui, sabedoria, e o que Tiago trata, não tem a ver com a inteligência, a capacidade intelectual, educacional de alguém. Tem a ver com essa habilidade que a pessoa tem de realmente se posicionar, se comportar no meio, né, das pessoas, ou junto às pessoas. Essa habilidade, né, que as pessoas têm, que o cristão deveria ter. Então, ele trabalha muito essa questão, certo? Então, vamos ver aqui qual é a maneira correta, qual é o comportamento correto de um cristão se comportar, tá? O texto vai nos direcionar para isso daí, tá? Bom, eu tenho aqui então o verso 3, vou ler na minha tradução, depois a gente, fazendo assim, a gente vai construindo um diálogo melhor, um entendimento melhor do texto. Bom, e tratardes com deferência, o texto meu diz deferência, o verso 3, o que tem os trajes de luxo e lhe dissertes, olha bem, tratar com deferência, com respeito, né? O rico ali, aquele que entrou com trajos de luxo, né? Tratar com respeito e tal, aquela cerimônia, né? Senta aqui, o seu lugar que te honra, né? Essas coisas assim, né? O que tem os trajos de luxo, ele disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, quer dizer, ao rico ele diz: assenta-te aqui, geralmente à frente, né, ou na frente, né? Geralmente no lugar de destaque, às vezes até, quem sabe, né, colocá-lo no púlpito, para ficar bem destacado, chamá-lo para algum lugar de destaque, porque ele é rico, afinal de contas, ele tem anel de ouro no dedo, né? Ou um cordão de ouro, um carrão, né? Uma Ferrari, e etc. lá na porta do templo, né? Etc. Bom, e agora aqui, dissertes ao pobre. O que ele vai dizer ao pobre? Tu fica aqui, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ou seja, ao pobre ele diz: você é o seguinte, você pode ficar no canto aí da sinagoga, do local de reunião, do local desse ajuntamento, dessa assembleia aqui, você pode ficar no canto aí, ou então você pode ficar no lugar bem humilde mesmo, né? Fica no estrado dos meus pés. Isto significa que, digamos que na sinagoga ou num salão de culto, né, tivesse lá um tipo de pequeno alto relevo, né? E ali a pessoa iria sentar no chão, basicamente sentar no chão. Essa é a ideia aqui que ele está dizendo aqui. O rico no lugar de honra, o pobre senta no chão mesmo. Senta no chão ou fica em pé aí no canto aí, tá? Então é isso que ele vai dizer aqui. Vamos ver essa tradução aqui. Olha, e atentardes para o que traz o traje precioso, o anel de ouro, né? E toda aquela vestimenta, né? E lhe disseres: assenta tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé.
ou assenta-te abaixo do meu estrado, e que não há outra palavra seria exatamente fica no chão mesmo. Pode sentar aí no chão mesmo, não tem problema não, você está no chão, lugar de gente pobre, lugar de gente humilde. Então imagina a cena, o que Tiago está falando aqui, o que ele está dizendo aqui é algo muito sério. É algo que a igreja tem que ter cuidado, tem que observar, né? A igreja tem que se atentar para isso, para ela não fazer distinção, acepção, agir com parcialidade com as pessoas, respeitando umas, colocando umas porque são mais ricas, porque têm mais posses, em lugar de honra, e as outras pessoas que são pessoas que não têm posses, né, não têm bens, que não se vestem tão bacana, né, como se vestem os ricos, em lugar de desonra, em lugar de humildade, ou seja, sem nenhuma importância. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Os líderes, então, têm que ter muito cuidado. Os líderes, não só o pastor, mas os líderes da igreja têm que ter muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado. Porque o que existe no mundo é essa lamentável separação. É a segregação racial. É o apartheid. E muitas vezes existem apartheids dentro da igreja, separação dentro da igreja, acepção dentro da igreja. E a igreja de Cristo, Tiago está falando, a igreja de Cristo, ela não pode se portar assim, ela não pode se comportar assim. E ele está repreendendo a igreja de Cristo nesse aspecto, tá? Se ele fala isso, é porque a igreja, ela lamentavelmente vivia desse jeito, né? Muitos ali certamente faziam essa acepção de pessoas, tá? É isso aí, ele chama a atenção da igreja em relação a isso. E aqui diz aqui, porventura, aí o verso 4, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? Ele está perguntando, porventura, então Tiago sabe que na igreja, que os irmãos que iriam receber a carta dele, ele sabia que existia essa distinção, existia essa acepção, essa parcialidade no meio daqueles cristãos, no meio da igreja, no seio da igreja. Então, e não vos fizerdes juízes de maus pensamentos, não vos fizerdes juízos de maus pensamentos, ou seja, não fizerdes distinção, pode ser, vocês não estão, digamos, impondo uma linha divisória, vocês não estão impondo uma linha divisória na igreja. Aqui irão ficar os ricos, aqui irão ficar os pobres, tá? Uma linha divisória, vocês não estão fazendo isso, criando esse limite dentro da igreja que não deveria existir, porque todos são irmãos, todos são iguais. Na igreja de Cristo não há ricos e nem pobres, no sentido espiritual, todos são iguais. Ainda que financeiramente, ainda que socialmente existam diferenças, mas nos nossos relacionamentos espirituais, nos nossos relacionamentos como irmãos, todos somos iguais. Não há alguém que tem mais, alguém que tem menos, não há e não pode existir alguém que pertence à classe A ou à classe B ou à classe C. Não há distinção entre negros e brancos, não pode haver distinção entre os mais belos e os menos belos. Não existe essa questão, não pode haver isso na igreja de Cristo.
lamentavelmente, ao longo dos anos, criou-se num ambiente eclesiástico a Igreja de Cristo, infelizmente, patrocinou, conviveu e incentivou, motivou e até mesmo querendo colocar isto até com base bíblica, como base bíblica, fundamentando as suas práticas parciais de acepção, fazendo acepção de pessoa, distinção, separação. Lamentavelmente. É só nós imaginarmos que, por exemplo, os Estados Unidos, fundamentalmente, em sua maioria cristã protestante, é um país, e isso há muitos séculos, que faz essa distinção. E muitos religiosos fizeram isso. Atuaram fortemente a favor dessa distinção, a favor dessa separação, a favor dessa segregação racial, como essa expressão é usada. Lamentavelmente. E tantos outros países também. Agora, graças ao bondoso Deus, existem aqueles que se levantaram, que foram vozes que se levantaram para condenar tais atitudes, como Martin Luther King, né? Pastor americano que lutou contra isso. Então, nós devemos, como igreja, nos levantarmos contra todo tipo de separação, contra todo tipo de acepção, né, de pessoas. Não cabe isso na igreja de Cristo, e nem de pessoas que são da igreja de Cristo, ou que se dizem ser da igreja de Cristo. Isso não tem sentido, tá? Então, isso aí, como o texto diz. E ouvi aqui, no caso, dizer, o verso 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Os pobres são ricos na fé, Deus não os escolheu para isso, né? E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Quer dizer, ele está chamando a atenção da igreja, pelo menos de uma parte da igreja, claramente aqui, que estava se comportando desse jeito, ou seja, fazendo acepção de pessoas, agindo com parcialidade. É muito triste na igreja quando nós percebemos, agora nós estamos distantes dos templos, né, e de reuniões. Mas é muito triste na igreja percebermos essa distinção muito claramente às vezes. Pessoas que têm um grupinho dele, que tem a panelinha dele na igreja, a panelinha A, a panelinha B, a panelinha C e etc. E fazem na igreja uma subdivisão, né? Tipo umas classezinhas, né? Aqui eu sou sempre com fulano, só falo com cicrano, e vai por aí, lamentavelmente. Alguém disse uma vez que ele foi num determinado de jovens e estava escrito na porta de uma determinada lá, igreja, né, que fazia parte daquele congresso. Aqui jaz a elite. Aqui está a elite da igreja X, né? Então aquela igreja era a elite, era a nata. Eu fico pensando, claro, é lógico, né? Que não sei, isso já tem um tempo, mas o organizador do congresso, ele vendo aquilo, ou sabendo disso, ele tinha que ir lá na mesma hora, arrancar aquela faixazinha lá
e dizer que todo mundo é elite, porque todo mundo faz parte do reino de Deus e é filho de Deus e não tem ninguém melhor no reino de Deus. Não tem a igreja porque ela é maior, ou porque ela é mais rica, ou porque tem mais bonitos, ou porque... Não existe isso. Igreja é a igreja de Cristo. Então não tem esse negócio de elite, não tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Isso aí são para nós aqui, os humanos, fazer distinção entre uma coisa e outra. Mas no reino de Deus não existe isso. Então eu não sei qual foi o infeliz, né? O infeliz que colocou esse adesivo, que colocou essa faixa na porta lá do grupo que representava a tal igreja. Eu creio que o pastor da igreja, que se ele soubesse disso, porque eu creio que ele não ficou sabendo, ele seria o primeiro a ir lá e arrancar a placa. E dizer, todo mundo aqui é igual, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, todo mundo é igual. Acabou! Todo mundo, não tem baixo, não tem alto, não tem, né? Todo mundo é igual. Não tem loiro, não tem cabelos castanhos, todo mundo é igual. Todo mundo no reino de Deus é igual. Somos irmãos em Cristo. Então é isso que Tiago vai falar firme, fortemente contra essa separação na igreja, contra essa distinção na igreja, contra essa acepção na igreja, contra essa parcialidade na igreja, porque todos somos iguais. Então se entra rico ou pobre, todos têm a mesma possibilidade, importância, relevância no reino de Deus, na igreja de Deus. Quem vai fazer separação, quem vai chamar, na verdade, um ou outro para fazer um trabalho A, um trabalho C, um trabalho D, quem vai fazer isso é o Senhor. Ele vai levantar alguém para tomar a posição. Não, você, meu servo, será pastor. Não, você, meu servo, vai cantar. Não, você, meu servo, minha serva, irá tocar. Não, você, meu servo, minha serva, vai ficar lá atendendo as pessoas. Não, você, meu servo, minha serva. Deus que faz isso. E ele não tem acepção, ele não faz acepção. Ele faz isso porque ele sabe, ele conhece cada uma das suas ovelhas. E ele vai colocar as suas ovelhas segundo a vontade dele, a soberana vontade dele. E é assim que deve ser a igreja de Cristo Jesus. Não tem na igreja de Cristo aquele que tem mais, menos, etc. Como eu já falei, como eu já coloquei aqui claramente. Agora eu gostaria de mostrar, falar nessa questão, e eu falei aqui sobre separação, distinção, e que muitas vezes ao longo da história, muitos cristãos promoveram exatamente esse apartheids na comunidade, apartheids na sociedade, apartheids dentro da igreja, de Cristo Jesus, essa separação. E apartheid é essa ideia, essa palavra, separação. Segregação, separação, entre as pessoas, fazendo acepção e distinção. Vamos lá, algumas imagens para nós recordarmos o apartheid na África do Sul e o que aconteceu também em muitos lugares, como nos Estados Unidos também. Várias dessas coisas aqui foram, de certa forma, reproduzidas em vários locais, estados, por exemplo, dos Estados Unidos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. O apartheid que começou em 1948, mais ou menos, o apartheid, a separação, a segregação racial, e foi até mais ou menos 1994, ano da Copa do Mundo, que o Brasil foi tetra, por sinal. Terminou ali o apartheid, Nelson Mandela sai da sua prisão em 1990 e tal, e aí começa um processo para se libertar depois de quase 50 anos
dessa segregação, dessa distinção entre as pessoas, entre as etnias, raças, como é falado, tal. Vamos ver algumas imagens aí. Acompanhe comigo, por favor. Essa aqui é a primeira que eu estou mostrando, tá? Observe essa imagem. Aqui você nota que é um bebedouro exclusivamente para negros. E aqui um bebedouro, e notem que há diferença entre um e outro. Aqui parece o tipo de pia, né? Uma pia, né? Ou é uma pia, né, na verdade. Né? Aqui, sem higiene nenhuma, sem limpeza praticamente nenhuma. E aqui não, aqui notem que está limpinho esse bebedouro aqui, tem um processo de filtragem de água, né? A água é purificada aqui, percebe, né? Tá? Aqui só os brancos poderiam ter acesso. Nem hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, uma pessoa de cor, que é o sentido dessa palavra que está em cima em inglês, uma pessoa de cor poderia ter acesso a esse bebedouro aqui. Espera aí, porque tem um carro passando aqui. Muito bem, está homenageando os pais, tá? Isso, carro de som. Aí foi. Então aqui o bebedouro, aqui só acesso só para brancos, tá? Brancos aqui, tá? Esse bebedouro bonito, limpinho, né? Só branco. Aqui só negro. Isso aí é separação. Muitas vezes na igreja nós fazemos veladamente. E Tiago sabia disso, observou isso. Ali essas separações. Fulano pode aqui, fulano já não pode aqui. E nós acabamos fazendo isso na igreja de Cristo, tá? Lamentavelmente. Olha bem, agora olha essa outra imagem. Aqui está escrito em inglês, só pode branco, ou só pode sentar nesse banco branco, tá? Exatamente isso aqui, isso na África do Sul era comum, bancos para pessoas ditas negras, né? E pessoas brancas, tá? Então aqui só era permitido sentar brancos, tá? Somente brancos, tá bom? Está escrito ali, somente brancos, tá bom? É um banco não é particular, é um banco da praça, e lá na praça de uma determinada cidade, né, então só podia sentar ali brancos. E estava expressamente escrito aqui que era proibido pessoas de cor, pessoas negras sentarem aqui. Então isso choca a gente. Mas às vezes nós fazemos isso na casa do Senhor, nas reuniões, né? Quando nós separamos, só pode sentar aqui fulano, só pode sentar aqui ciclano, eu só sento perto de fulano, eu só sento perto de ciclano. E infelizmente criamos essas separações, esses muros invisíveis nas assembleias, nas reuniões, lamentavelmente, né? E aqui eu tenho também, podem notar, esse senhor que está aqui nesse banco, esse banco aqui só podia sentar pessoas chamadas de cor, né? Tá vendo? Pode notar. E aqui não, aqui só tinha brancos. Esse banco aqui é só para brancos, tá? Só para brancos, né?
E você vê que essa senhora está de costa para esse senhor aqui, né? E ela está conversando com alguém de costas para ele, e nota-se claramente uma separação, uma distinção, uma acepção aqui cometida aqui. É isso aí, tá? Isso é o apartheid, separação, segregação. E às vezes isso acontece na igreja. Não assim fisicamente, mas acontece veladamente nas nossas ações, nos nossos comportamentos, infelizmente. Agora, outra imagenzinha aqui, eu tenho, aqui está muito claro. Isso aqui é uma praia, né? Uma praia, é claro que isso aqui é uma praia, está em preto e branco a foto, mas é uma foto original, tirada do site que está aqui. Depois vai ficar aí gravado, você pode dar um jeito de tentar localizar o site, mas que está aqui, a área só para branco. Aqui é onde aqui está em cima, está em inglês, a determinado conselho lá da cidade X ou da região X, que determinou que essa praia aqui, esse local da praia é só para branco. A área de branco, né? Ou a área só para pessoas brancas, tá? Vamos dizer assim, tá? Está escrito aqui. Então essa praia aqui, só branco podia tomar banho, tá? Pessoas de cor não podiam. Se fosse lá, eles poderiam apanhar, né? Eles poderiam serem presos, né? Se fossem tomar banho. São os absurdos, né? E assim também, eu volto a dizer, lamentavelmente, acontece no nosso país, nas nossas igrejas, acontece fora daqui também, esse apartheid velado, oculto, entre os irmãos em Cristo Jesus. O que não deveria, o que não poderia acontecer. As pessoas volta e meia, se gabam dos seus templos, se gabam de suas igrejas, muitas vezes usam expressões para desprezar igrejas e pessoas de igrejas menores, ou de igrejas de zonas rurais, ou igreja mesmo dentro, sei lá, né? A minha igreja é assim, a minha igreja é assado, ora bolas, a igreja de Cristo não é minha, não é sua, a igreja de Cristo é o rebanho de Cristo. Cristo não está olhando o tamanho numérico de uma igreja, ele está olhando a qualidade espiritual dos seus adoradores. É simples assim. É simples assim. Para ele não tem esse negócio. Cada igreja deve se colocar aos pés do Senhor para que ele trabalhe na igreja e ele produza na igreja e ele dê crescimento à igreja, porque é ele que dá crescimento à igreja. Certo? E é natural, e é normal que existam igrejas diferenciadas em todos os lugares, cuidando dos seus contextos, aonde essas igrejas locais estão inseridas. Então é necessário que existam igrejas na cidade, igrejas urbanas, é necessário isso. Mas também é necessário que existam igrejas em locais os mais longínquos desta terra. E o irmãozinho que está lá, num determinado lugar, numa determinada zona rural, sei lá, lá nas margens do rio Amazonas, o irmãozinho que está lá congregando tem o mesmo valor de alguém que congrega em metrópoles desse Brasil. É isso. São os irmãos em Cristo Jesus. E infelizmente, muitos, e até líderes religiosos, provocam esse apartheid na igreja de Cristo. O que não deveria acontecer. Mas infelizmente,
acontece. Estou aqui para dizer isso, lamentavelmente, até porque já vi muito isso. Tá? Há muito preconceito, há muita coisa escondida no coração das pessoas infelizes. Tá? Mente, né? Infelizmente. Mas aí diz o verso 6, mas vós desonrastes o pobre, ou seja, Tiago está falando, vocês desonram o pobre, desprezam o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Não foram os ricos, ele fala de um contexto judaico, onde muitos ricos judeus em tribunais levavam os cristãos para tribunais, arrastavam os cristãos para tribunais. Então não foram os ricos que oprimiram, que perseguiram vocês, que tentaram matar vocês, que tentaram levar vocês à condenação. Não são justamente os ricos. Porventura, diz o 7, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, ou seja, o nome de Cristo. Eles não falam mal de Cristo. Como agora vocês fazem essa distinção? Tem esse comportamento parcial, fazem acepção de pessoas. Bom, o 8 diz, todavia, a minha tradução diz, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazes bem, olha bem, o ensino claro, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, ou a lei do reino de Deus, a lei régia, a lei do reino de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Amarás o teu próximo. E isso não tem a ver com a classe que ele faz parte. Isso não tem a ver com a cor da sua pele. Isso não tem a ver nada disso. Né? Claro, amarás o teu próximo. É o mandamento do Senhor. Tá? É a lei do reino de Deus. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. A parcialidade é pecado e ponto. Tem pessoas que acham que pecado é só adulterar, é só matar, é só... Não. Fazer acepção de pessoas é pecado. Fazer acepção de pessoas na igreja é pecado. Agir com parcialidade na igreja é pecado. E ponto. Ponto. É isso que ele está dizendo. É pecado. Essas separações, esses grupinhos, né, que excluem os outros, né, um grupinho aqui exclui fulano, né, essas panelinhas, isso é pecado dentro da igreja. Tá? Então, mas fazer acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Ele está dizendo o seguinte, pasmem, por favor, pasmem, né? Vou fechar com 10 aqui, pasmem. Ele está dizendo o seguinte, aquele que faz parcialidade, aquele que faz acepção de pessoas, ele é tão pecador quanto aquele que adultera, quanto aquele que mata uma pessoa. É isso que Tiago está dizendo. Entende? Você desprezar o irmão, maltratá-lo por causa da posição cultural dele, a posição intelectual dele, a posição, a cor da pele dele, ou a posição econômica dele. Você desprezar alguém porque não possui o que você possui, ou não possui o que o outro possui. Isso é pecado. É como se você tivesse... É como não? Você está fazendo isso, está transgredindo a lei. O mandamento do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E está igual, e essa condição está na mesma condição de alguém que adultera, de alguém que mata alguém, por incrível que pareça, porque de certa forma, aquele que faz acepção de pessoas, aquele que maltrata o outro, que despreza o outro, por causa da sua cor, por causa da condição econômica, ele está matando o outro, espiritualmente, ou tentando fazê-lo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Bom, e eu tenho que ler o outro aqui, porque é para fechar e ele vai completar isso aqui, né? O que está sendo colocado. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. É isso. Na tradução, outra aqui diz assim, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E ele está colocando, então, no pé de igualdade com a acepção de pessoas, de fazer a acepção de pessoas. Porque eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. Né? Quando eu desprezo a pessoa, alguém quer ser desprezado? Alguém quer ser desprezado? Então diz aqui, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, a lei que liberta o homem, ou a lei que dá liberdade ao homem. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porque aquele que faz parcialidade, que faz acepção de pessoa, que faz distinção de pessoas, ele é uma pessoa sem misericórdia. É uma pessoa sem misericórdia. Porque despreza o outro. E despreza porque o outro não tem. E despreza porque o outro é de uma cor diferente da dele. Infelizmente. E o verso 13 diz, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é isso daí, tá? E é isso daí que a palavra de Deus diz. Jesus ensinou muito bem isso. Muito bem isso, sobre a misericórdia, sobre a bondade. Isso é muito trabalhado por Jesus Cristo e é muito trabalhado pelos apóstolos. É isso daí, meu amado irmão, meu amado, é isso. Não faça acepção de pessoas, tá? Não se comporte com parcialidade, porque é pecado, tá? É incoerente o cristão dizer que ama Jesus Cristo e despreza o seu irmão, tá? E faz distinção de pessoas. É incoerente, tá? Então, sejamos sábios e observemos o que diz a palavra de Deus. Todos somos irmãos, somos realmente iguais em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E a igreja, em suas reuniões, em seus cultos, ela deve se portar de um jeito que todos sejam bem recebidos, amados, tratados com carinho, tratados com amor, sem parcialidade, sem acepção de pessoa. Assim deve ser. Não pode existir na igreja de Cristo o apartheid. Tá? Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um nesta manhã.